Gente, eu acho que o falar de pandemia, de epidemia, em relação ao continente americano, acaba sendo sempre uma revisitação, né? Parece que a gente volta a uma mesma questão. Porque, assim, nós temos um continente que ele, durante muito tempo, ele permaneceu isolado geograficamente, com diversas populações, culturas, nações que aqui viviam, com praticamente nenhum contato com populações de outro continente, né? Não estou aqui entrando em detalhes, assim, se, sei lá, tal grupo viking foi até o Canadá, não vou entrar nesses detalhes aqui, mas, assim, predominantemente ficaram isolados, e temos o episódio da conquista da América, do Novo Mundo, né? Que é um episódio em que, no caso, os conquistadores europeus, com ele chegam as bactérias, os vírus, né? E o continente ele acaba sendo forjado, né? Em cima de uma grande epidemia. Seguinte, professor, é correto a gente imaginar que a história do nosso continente é uma história forjada em pandemias? Bom, Vinícius, eu não diria que ela é forjada em epidemias, mas as epidemias, elas contam parte da nossa experiência e da nossa história. Né? Então, já que você mencionou a origem, né, da experiência histórica do que nós chamamos de continente americano, ou seja, a experiência a partir da presença também europeia nesse continente, nós vamos ter aí o impacto imediato das pandemias. Claro que, por exemplo, estudiosos mais dedicados ao assunto dos assuntos relacionados à América a América pré-hispânica, por exemplo, é evidente que outras epidemias e outras enfermidades acometeram as populações locais, elas não conheceram doenças apenas a partir do europeu, porque também isso cria uma idealização em torno da população local, né? Mas, de qualquer maneira, era desconhecido um monte de fenômenos e de práticas e de enfermidades. Eu acho que, para nós pensarmos a partir da experiência histórica da conquista da América, de uma conquista violenta, de uma conquista marcada aí por várias atrocidades, a epidemia ocupa um lugar central, né? Basta a gente pensar que, se nós falarmos em números, a América, no continente americano, vivia aproximadamente 80 milhões de pessoas por volta de 1500. Mesmo que esses números hajam uma série de controvérsias, mas esse é um número bastante aceito pela historiografia. E se nós pensarmos que, por volta de 50 anos depois, essa população já foi reduzida para 10 milhões de pessoas. Então, portanto, nós temos aí uma perda da população nativa das Américas, da população autóctone das Américas, de aproximadamente aí quase 90%. E no caso específico, né, da região que era chamada de Nova Espanha, que compõe ali o atual México, quer dizer, o México, o Texas, a Califórnia e um pedaço que envolve toda a América Central, a dizimação ali foi maior ainda, era de 25 milhões de pessoas e reduziu-se para 1 milhão de pessoas. Então, nós temos aí aproximadamente 96% de mortalidade, né, se eu pensar, de decréscimo da população. E óbvio que quando a gente narra essa dizimação da população, a gente narra quase sempre em torno da noção de armas, né, da conquista, da violência da conquista, mas o principal elemento, né, foram exatamente vírus, bactérias, né, germes que circularam e que produziram essa catástrofe demográfica na história da América. Então, essa narrativa ela é muito importante, ela é muito forte dentro da nossa experiência histórica da América Latina, né? Então, a presença da morte e a sua naturalização, ela vem da conquista até os dias atuais, porque eu acho que peguei esses dados e essas informações para a gente poder refletir um pouco a respeito do que está acontecendo nesse atual momento. Hoje, a América Latina é o epicentro da pandemia no mundo. Claro que existe um país com maior número, que são os Estados Unidos, mas, de qualquer forma, você tem uma outra situação, que é a população na América Latina hoje, ela é responsável por aproximadamente 40% de todos os mortos da pandemia até esse momento. Então, nós estamos falando aí de aproximadamente 300 mil pessoas, ou um pouco mais de 300 mil pessoas, sendo que o Brasil, né, com seus 116 mil, se não me engano, é o número de hoje, e o México, com um pouco mais de 62 mil mortes,
lideram esse processo no continente latino-americano. Então, é algo que sempre instiga a gente a pensar o porquê, né? Por que é essa experiência, porque isso está acontecendo desta forma no nosso continente, que é a nossa casa. Então, se tem também, é importante também dizer que se tem esse traço da violência e essa naturalização da morte, também existe muito apreço pela vida no continente latino-americano. Então, eu quero evitar aí certas tipologias que podem estereotipar e alimentar outros preconceitos em relação à América Latina.